Olá, excelente tarde para você. O Consulta ao Doutor, ou melhor, a sua consulta com hora marcada está no ar. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema muito importante que é levantado no mês de fevereiro. Dois, porque o fevereiro, gente, tem duas cores. Nós temos duas campanhas hoje que a gente vai embarcar. O Fevereiro Laranja, que levanta a conscientização, a importância sobre a conscientização a respeito da leucemia. Esse é o tema que nós vamos embarcar no primeiro bloco. A gente vai falar, inclusive, gente, sobre a importância da doação da medula óssea. E no segundo bloco, a gente vai embarcar no Fevereiro Roxo. Pois é, a gente vai falar sobre o Alzheimer. O Fevereiro Roxo é uma campanha que levanta ações sobre conscientização, sobre prevenção, enfim, formas de tratamento com relação a várias doenças crônicas. Que além do Alzheimer, nós temos lúpus, a gente tem outras doenças. Só que hoje a gente vai embarcar no tema Alzheimer. Combinado? Isso no segundo bloco. Você já sabe, como estamos divididos por blocos, não deixe de participar e de enviar, é claro, a sua dúvida para a gente. Nosso tempo está um pouquinho reduzido. Mas se você lembrou de alguém a quem esses nossos temas possam interessar, nós estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e encaminha o nosso link de transmissão. Te convido a você fazer parte da sua consulta. Marcamos ela para você tirar suas dúvidas, para você trazer o seu relato. Esse espaço é seu. 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na Rede Vizinha, no nosso Instagram, @Consulta ao Doutor HitTV. Diretor, coloca pra gente nossa primeira enquete na tela. Você já pensou em ser um doador de medula óssea? Medo de não estar saudável para doar, medo de complicações durante o procedimento, preocupação com a dor durante a doação, ou você tem incerteza sobre o impacto da doação na sua saúde. Clica lá na alternativa que mais te representa, porque o nosso objetivo hoje não é julgar ninguém, e sim trazer informações. Combinado? Entra lá e clica na alternativa. Bom, gente, para dar início então ao nosso primeiro tema, ao nosso Fevereiro Laranja, o câncer, a leucemia, que é o câncer mais frequente na população jovem, a gente vai então conhecer um pouquinho mais a respeito da nossa entrevistada de hoje, da nossa especialista. Na tela, diretor. Juliana Dallagnol, ela atua na área há 13 anos. Seu amor, gente, pela oncohematologia, aliado ao desejo profundo de ser um agente transformador na vida dos seus pacientes em um momento tão desafiador e complexo, é o que mais a motiva todos os dias. Contudo, o grande obstáculo que enfrenta é a dificuldade de acesso e também a escassez de informações sobre terapias e exames diagnósticos, o que se torna aí o seu grande desafio diário na luta no combate à leucemia. Seja muito bem-vinda, viu, doutora? Muito obrigada, Dani. Obrigada a todos que não estão assistindo agora, né? Eu acho que é muito importante esse momento de conscientização, lembrando que a gente tem diferentes tipos de leucemia, né? E quando você fala na leucemia como sendo a principal leucemia das crianças, a gente está falando da leucemia linfoblástica aguda, né? Realmente é o principal câncer nas crianças e, por sorte, a gente tem uma alta taxa de cura com tratamento de quimioterapia. Recentemente, a gente teve muitos avanços nesse campo e, dentre esses avanços, a gente pode incluir, além do transplante alogênico, que já não é algo tão novo, a gente também pode incluir as terapias com células T imunoefetoras, como o CAR-T-cell, que a gente teve aí recentemente a introdução no Brasil, né? É muito bacana a gente saber e acompanhar o quanto a medicina tem evoluído a cada dia para combater essas doenças que a gente tem tanto receio, tanto medo, às vezes tanta dificuldade de falar sobre. Para a gente conseguir trazer informação melhor, mais mastigada para quem está nos assistindo, explica para a gente, doutora, o que é a leucemia? Quando a gente fala de leucemia, a gente está falando de um tipo de câncer que começa no sangue. O sangue, ele é produzido, a nossa fabricação das células, ela vem dentro das nossas células da medula. Então, está relacionado ao nosso osso, principalmente os ossos longos e
o osso da bacia, que é onde a gente costuma ter uma maior produção dessas células. E a gente vê, então, uma mutação, uma transformação ou várias mutações. Então, todo o câncer é uma doença que a gente chama de clonal. Então, ela nasce dessa proliferação celular por mutações envolvidas. São muitas mutações e são diferentes de tipos de linhagens de células, mas o efeito final, de forma geral, é uma produção aumentada, sobretudo dos glóbulos brancos, que são essas células da nossa imunidade, da nossa defesa. E com esse aumento da produção das células dos glóbulos brancos, as outras células passam a reduzir. E é quando a gente vê uma anemia importante, plaqueta baixa. Isso se traduz nos sintomas que a gente vê claramente na leucemia, como, por exemplo, fraqueza, anemia, palidez, sangramento espontâneo. Como eu falei, a produção é nos ossos, muitos pacientes podem ter dor óssea. E aí a gente já fica pensando que esses são sintomas que podem nos alarmar automaticamente. E a gente tem alguns sintomas que são mais silenciosos ou menos perceptíveis, mas que são característicos? Olha, a verdade é que a maior parte dos pacientes que têm leucemia aguda, aí a gente tem que diferenciar que a gente também tem o bloco das leucemias crônicas agudas, eles invariavelmente vão diagnosticar, porque eles vão ter esses sintomas aflorados. A leucemia crônica, ela é muito mais silenciosa. Então, na leucemia aguda, os sintomas de falta de fabricação ou excesso de fabricação das células fazem sempre um alerta para procurar um serviço de saúde. Entendi. Então temos as crônicas e as agudas. Vamos conferir e entender um pouco mais a respeito dos tipos. Você começou a falar um pouquinho pra gente, eu queria adentrar um pouco mais nesse assunto para a gente entender qual a população mais afetada, se são homens, se são mulheres. Então, na nossa tela. Vamos então, gente, conferir quais são os tipos mais comuns de leucemia. Temos aqui leucemia linfóide aguda, leucemia mieloide aguda, leucemia linfóide crônica e a mieloide crônica. Explica um pouco melhor assim pra gente. Vamos apertar aqui a tecla de traduzir. Legal. Então, assim, nas leucemias agudas, é exatamente isso. A leucemia linfoblástica aguda, ela acontece mais na criança, ela não tem uma prevalência de sexo, mas ela pode acontecer sim na fase adulta e em pacientes idosos, né? Ela tem dois tipos de linhagens, a linhagem B e a linhagem T. A linhagem B ela é muito mais prevalente do que a linhagem T. E isso por um lado, é bom, porque a gente tem muitas terapias-alvos para a linhagem B. A gente ainda carece de terapias-alvos para a linhagem T. E aí vem uma outra pergunta, o que é uma terapia-alvo? Algo que a gente fala tanto, né? Então, a gente tem modalidades diferentes de terapia-alvo. Uma das primeiras terapias-alvos que surgiram na hematologia foi aquela descoberta, que a gente vai falar muito no bloco das crônicas, do cromossomo Filadélfia, que é a translocação 922, e os inibidores de tirosina quinase, que eles vêm aí com uma pílula, a gente traz uma mudança, uma quebra dessa mutação e consegue tratar adequadamente o paciente. E a gente tem uma série de medicamentos nessa classe, o primeiro deles foi o imatinib, mas a gente tem outros também, tá? E, além disso, a gente tem outras terapias, como anticorpos monoclonais, a gente tem o blinatumomab, que ano passado foi inserido no nosso Sistema Único de Saúde, foi um grande avanço para a nossa população. Porque esses são medicamentos caros? Muito caros. Muito caros. Então, assim, o custo dessas terapias avançadas, por exemplo, o Carticel, a gente está falando em torno de 2 milhões, né? Existem uma série de estudos clínicos e andamentos que estão tentando fazer consórcios para a gente conseguir baratear essas terapias para a nossa realidade brasileira, mas a verdade é que a gente hoje só tem disponível comercial e os preços são elevados porque o desenvolvimento é muito complexo, né? E aí, a terapia Carticel, ela não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está falando aqui.
ela funciona da seguinte forma, é um pouco difícil de explicar, mas eu vou tentar ser o mais simplista possível. Você coleta os linfócitos do paciente, que são essas células de defesa, e a gente leva para um laboratório e transforma essas células para elas reconhecerem aquilo que está anormal. Então, quando a gente está falando de leucemia linfoblástica aguda, a gente está falando do CD19, dessa proteína. E a gente faz com que o próprio organismo do paciente reconheça essas células e passe a lutar contra a doença. Então, é um mecanismo muito eficiente e que mesmo para pacientes que já tiveram uma série de recaídas da doença, a gente tem um potencial curativo muito alto. Antes dela vem as imunoterapias, né? Então, as imunoterapias, a gente tem anticorpos monoclonais, que a gente não usa tanto nas leucemias, então não vou me adentrar neles. E a gente tem o BiTE, que é como uma terapia também imunoefetora, que seria o blinatumomab, que ele vai lá e nesse mesmo CD19, ele reconhece esse CD19 e destrói. Só que ele faz isso como um mecanismo de anticorpo versus a proteína, que é o que a gente chama do mecanismo chave fechadura. Então, o anti-CD19 destrói o CD19. Né? Age exatamente ali. Naquele local. E o outro seria os anticorpos antidroga conjugadas, que eles precisam, além dessa expressão, né, dessa proteína, que no caso seria o CD22, que é o inotuzumab, a gente tem uma abertura da porta com uma droga, que a gente chama de uma pré-droga, que abre a célula para receber esse medicamento. Então, tem um mecanismo de efeito diferente. Então, a gente teve um avanço absolutamente surpreendente aí nos últimos anos para essa doença. Ainda assim, a gente ainda precisa acompanhar muito bem o paciente, então o tempo do tratamento é longo. A gente ainda utiliza muitas drogas convencionais nesse tratamento, então a quimioterapia convencional faz parte do tratamento. Aqueles sintomas que a gente pensa, né, queda de cabelo, tudo isso acontece no tratamento, faz parte, não tem como tratar somente com as terapias novas, porque não é o que foi estudado e o que está aprovado. Perfeito. É muito importante a gente também saber o que é de fato eficaz e tem comprovação científica e aquilo que ainda, apesar de ter um grande potencial, ainda não se sabe ao certo o quanto que é eficaz ou não. A gente tem agora, gente, o depoimento de uma mãe que também é médica, ela é reumatologista, pediatra e olha só, através de todo o seu conhecimento, ela acabou fazendo o diagnóstico precoce da sua filha, a Laura, aos 7 anos de idade, para a leucemia. Vamos conferir o depoimento da Daniela Piotto. A Laura, aos 7 anos de idade, ela apresentou dores nas pernas, mas claro, como foi após uma festinha infantil, eu imaginei que fosse algum esforço pelo fato de no dia anterior a gente ter ido no aniversário, ela ter brincado muito no pula-pula, na tirolesa, e não parada quieta, como qualquer criança ativa que vai no aniversário de uma melhor amiga. Entretanto, no dia seguinte ela acordou, não quis ir para a escola por conta dessas dores nas pernas. Eu a deixei observando e ela melhorou. No outro dia ela chegou a ir para a escola, só que realmente a gente percebeu que ela voltou diferente. Ela voltou mais quietinha, à tarde ela não quis brincar, ficou mais quietinha no sofá, vendo televisão. Como eu sou médica pediatra e reumatologista pediatra, que estou acostumada com essas dores nas pernas na infância, eu a examinei e percebi que tinha um hematoma na coxa, na parte assim próxima do quadril. E ela disse que tinha batido naquele dia na quina da mesa da escola. Isso me chamou a atenção, porque não parecia um hematoma corriqueiro da canela, né, na região anterior ali das pernas, né? E sim um hematoma numa localização não muito frequente e realmente ele estava bem evidente. O que me chamou a atenção ao fato de ela estar associada, de ela ter deixado de brincar e estar mais quieta naquele dia. Nesta madrugada, ela acordou com muita dor na perna, de não conseguir colocar o pé no chão, o que me fez alertar pelo diagnóstico diferencial de leucemia, uma vez que eu sou reumatologista pediatra e a dor que acorda a criança na madrugada, né, por volta das 4 e 5 da manhã, a gente sabe que pode ser ali alguma alteração da medula óssea relacionada às células sanguíneas e por isso no dia seguinte eu fui fazer um hemograma
em que a gente confirmou a leucemia dela. Com a presença de blastos, né, estava em torno de 33% no hemograma. Eu digo que, claro, eu tive o lado médico que me ajudou a fazer um diagnóstico precoce, mas eu acho que o mais importante foi o meu feeling materno, porque eu percebi que naqueles 2, 3 dias de sintomas, a Laura ela não teve febre, ela estava realmente mais quietinha, ela deixou de brincar, o que me alertou para características, né, dessa dor ser algo mais importante e não ser apenas algum quadro viral ou uma dor que poderia ser por conta da atividade física, né? Então acho que o feeling materno, aquele sentimento de mãe de que algo está errado com seu filho, fez eu procurar por ajuda e fazer esse exame. E esse diagnóstico precoce faz toda a diferença, não é, doutora? Com certeza. Lembrando que o diagnóstico de leucemia, a triagem, é com exames que todos nós fazemos, como o hemograma, como muito bem lembrado pelo vídeo da Laura, né? Então, um depoimento muito bonito, né? Muito bonito. Que realmente mostra como é importante você valorizar os seus sintomas, valorizar os sintomas das pessoas que estão ao seu redor, que você ama, e sempre estar tentando procurar acesso. Acho que não existe dúvida pequena e não existe dúvida besta, né? Exatamente. E assim, doutora, como ela trouxe no relato, né, a Daniele, ela percebeu que a Laura estava sentindo ali uma dorzinha na perna, foi depois de uma brincadeira, né, de uma tarde de brincadeiras em uma festa da melhor amiga, ou seja, aí ela foi reparando outras questões que também estavam associadas, mudança de comportamento, e ali levantou um questionamento, uma dúvida, e ela foi atrás. É muito comum relatos como o da Daniele? É comum, sim, principalmente a questão de hematomas, equimoses e os outros sangramentos. Costumam ser os sintomas mais comuns. A dor óssea, muitas vezes, quando você já tem os outros sintomas que as pessoas relacionam com ter tido a dor ou estar tendo a dor, muitas vezes não valoriza essa dor. Pensa que é alguma coisa muscular, algum esforço extra que fez naquele dia ou nos últimos dias. Então, é um sintoma muito pouco valorizado, esse tipo de dor. Lembrando que é uma dor diferente, é uma dor que a gente fala que é uma dor em expansão. Ela costuma ser nesses ossos que eu falei, então não costuma ser tão parecida com outras dores que a gente tem depois de fazer um exercício físico e algo do gênero. A leucemia, ela tem causas específicas? Ela está associada a fatores de risco? Essa é uma pergunta excelente. De novo, são tipos diferentes de leucemia. Algumas a gente tem alguns casos, casos clássicos de histórias, né? Então, lembrando que a gente teve as histórias relacionadas à radiação, como, por exemplo, Chernobyl, isso existe, mas a gente está falando de taxas muito altas de radiação para induzir, né? Então, o que existe? Algumas doenças que estão relacionadas com a leucemia, são geralmente doenças genéticas, que são muito raras e específicas, mas o principal fator de risco para a maior parte das leucemias é envelhecimento. Quando a gente fala de leucemia amiloide aguda, leucemia linfocítica crônica e leucemia amiloide crônica, quanto mais o tempo passa, maior a chance da gente ter. O envelhecimento é, sim, ainda o principal fator de risco. Perfeito. E eu queria entender um pouco sobre como funciona o transplante de medula óssea, doutora. Quais são as etapas que o paciente enfrenta, em quais casos ele é indicado, enfim. O transplante de medula óssea, ele faz parte, sobretudo, do arsenal terapêutico das leucemias agudas. Para as leucemias crônicas, a gente deixa ele um pouquinho em segundo, terceiro plano, tá? Falando em leucemias agudas, ele é muito mais indicado em pacientes com mieloide do que linfóide, até por causa da questão da gente estar falando da doença da criança. Muitas vezes ela é curativa em primeira linha, não necessariamente precisa utilizar. Para a gente indicar, a gente precisa entrar no que a gente chama de classificação prognóstica. Tá. Quanto mais a medicina avança, mais a gente entende que a classificação prognóstica ela tem a ver com entender a biologia da doença. Então, quanto mais você sabe das mutações, do cariótipo, de como o paciente respondeu ao tratamento, mais seguro e afirmativo você tá para falar, sim, esse paciente vai se beneficiar de um transplante em primeira linha. Eu não tenho que esperar a doença recair para indicar um transplante. Então, isso é um problema para a nossa realidade brasileira, porque esse tipo de exames são exames caros, que não são incorporados
pelo rol DNS, por exemplo, então os convênios não têm a obrigatoriedade de pagar esses exames, e aí isso é um desafio na nossa prática clínica, né? Então, Sistema Único de Saúde, a gente fica um pouco impactado com relação a esses dados, então a gente acaba muitas vezes só tendo o cariótipo, enfim, e isso é importante para a gente indicar com segurança. Via de regra, a gente indica transplante em primeira linha para pacientes que tenham um risco menor de curar só com químio. Se a gente acha que o paciente tem uma doença mais grave e que a gente quer indicar, nosso objetivo é curar, né? Sim. E para curar, a gente indica o transplante como uma forma de aumentar esta chance. Como acontece o transplante? Então, o primeiro passo do transplante é achar um doador. Exatamente. Né? Seja ele na família, seja ele no banco. Na família, como é que a gente procura? Eu vou procurar meus primos, meus tios? Não, a gente começa sempre com os irmãos, tá? Irmãos de pai e mãe, de preferência. Quando a gente está falando de irmão de pai e mãe, a gente vai ter aí uma porcentagem significativa de chance, em torno de 25% de achar um irmão compatível, cada irmão. Então, assim, às vezes eu tenho um irmão e esse meu único irmão é compatível. São eventos independentes na estatística. Às vezes eu tenho 5 irmãos, não quer dizer que eu tenho... se eu for somar, com certeza eu vou achar um doador. Tenho 5 irmãos, 25% cada. São probabilidades. Não, são eventos independentes. Então... sempre começa pesquisando nos irmãos. Não achei nos irmãos, ou tem alguma contraindicação médica ao irmão ser doador, seja por questões de saúde, seja por algum outro tipo, a gente vai pesquisar no banco, né? O banco, o REDOME, que é o Cadastro Nacional de Doadores de Medula Óssea, funciona extremamente bem. É incrível, a gente tem que sempre agradecer a esse trabalho, a esse esforço, porque realmente funciona muito bem. É feita a pesquisa nacional e internacionalmente. Então, quando a gente inscreve o paciente lá, eu preciso que meu paciente encontre um doador, não é feito somente a pesquisa aqui, é feito no mundo inteiro. Olha que bacana. Isso é muito, assim, é um dos bancos dos serviços mais eficientes. Sistemas que mais funcionam. É impressionante. E aí, a gente recebe um relatório com a possibilidade de você achar ou não. Lógico que existe uma ciência envolvida nisso, então, de antemão, a gente sabe que alguns pacientes, eles vão ter uma possibilidade menor de achar este doador, a depender do tipo de HLA, que é essa proteína que a gente procura que tem que ser igual. Então, a gente procura essas proteínas na família e no banco e vê se é possível. Então, aquela porcentagem que a gente fala, é muito raro, é 1 em 100 mil, ela não é real para todo mundo. Mas, claro, existem uns que é mais... pacientes que vai ser mais fácil, pacientes que vão ser mais difíceis. Fora isso, não achei no banco, outra pergunta muito comum, não achei na família, não achei no banco. Não achei no banco, o que eu faço? Né? Não vou poder transplantar, não vou poder me curar. Não é mais verdade isso. Hoje em dia, a gente tem o que a gente chama de doadores alternativos. Doadores alternativos não são 10 em 10, são 9 em 10, mas ainda assim são ótimos doadores, você pode fazer com segurança esse transplante. Ou procurar na família um doador haploidêntico, que é 50% de semelhança. E apesar do número assustar, é um transplante muito eficaz e que tem as mesmas chances de cura de um transplante 100%. O que muda são ajustes que a gente faz na imunossupressão do paciente, no remédio que ele recebe no transplante. Então, a gente ajusta o tratamento do paciente para ele poder receber esse doador que não é 100% compatível. E olha só que bacana, gente, porque para que uma pessoa que tem a leucemia consiga, de fato, encontrar a cura, o transplante de medula é extremamente importante. Só que para isso é preciso que existam doadores. E a gente preparou essa enquete para a gente entender um pouquinho a respeito de como que as pessoas pensam, como que elas se colocam diante dessa alternativa de poder ou não salvar vidas. Claro, entendendo sobre a sua segurança. E a gente está aqui para trazer informações. Então vamos conferir o resultado da nossa enquete. Você já pensou em ser um doador de medula óssea? Foi essa pergunta que a gente fez lá no nosso Instagram. E a alternativa mais votada foi com 45%, foi: eu tenho incerteza sobre o impacto da doação
na minha saúde. 24% medo de complicações durante o procedimento. E aí, doutora, já aproveito para agradecer, é claro, a sua presença aqui junto com a gente. Vou passar os contatos da doutora, porque hoje a gente está dividido em 2 blocos, mas eu vou pedir para que você comente e que a gente exerça o nosso papel hoje aqui, que é desmistificar, abaixar os mitos, trazer à tona verdades para que a gente consiga arrecadar novos doadores, porque doar medula óssea, gente, salva vidas. Então, eu vou deixar aqui os contatos da doutora Juliana Dallagnol, hematologista especialista em transplante de medula óssea, o Instagram Juliana Dallagnol R, LinkedIn também está aí à sua disposição e o WhatsApp 0 operadora 11 98563 9484. Doutora, muito obrigada. Gostaria que você trouxesse, então, esse pensamento final, baseado, é claro, no resultado da nossa enquete. Legal. Bom, primeiro, para ser um doador de sangue é muito fácil, basta você ir no hemocentro cadastrado na sua cidade. Lá você vai coletar tubinhos de sangue somente e isso vai ficar no cadastro. Depois que você fez esse cadastro, nunca esqueça de mantê-lo atualizado, porque existem casos de você estar procurando um doador e você mudou seu telefone, mudou seu endereço e você fica sem ser possível ser localizado. Isso é uma dificuldade para os pacientes que estão precisando. O processo, ele costuma ser muito bem tolerado, não precisa ter medo e lembrando que nunca é para prejudicar o doador. A ideia é altruísta, é fazer o bem. Então, a gente não quer de forma alguma que a pessoa que está doando sofra um dano à sua saúde, porque a gente está falando de pessoas saudáveis. Então, é feito todo um cuidado para que o doador faça esse processo de doação de forma muito segura e com o mínimo de danos possíveis. Então, com certeza, sempre vale a pena ser doador de medula óssea. Eu agradeço muito o convite e a oportunidade de estar falando aqui no Fevereiro Laranja e obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com consulta ao doutor para falar, gente, sobre o Fevereiro Roxo. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor, a sua consulta com a hora marcada está de volta. Olha só, nesse segundo bloco, para você que chegou agora, nós vamos iniciar um novo bate-papo a respeito do Fevereiro Roxo. Gente, Fevereiro Roxo, ele traz diversas outras questões, além do Alzheimer, que nós hoje não iremos falar. Hoje a gente vai focar a respeito do Alzheimer, falar sobre essa doença que é neurodegenerativa, que causa a perda de memória e também de outras funções cognitivas. É uma doença, gente, que afeta 6% da nossa população idosa, das pessoas com mais de 60 anos de idade. Se você lembrou de alguém a quem esse nosso tema hoje vai interessar, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e compartilha o nosso link de transmissão, porque hoje nós embarcamos nessas campanhas que fazem parte do mês de fevereiro para a gente trazer, é claro, para você que nos assiste, informação, conscientização e, mais do que tudo, formas de prevenção. Combinado? Olha só, nós temos também um espaço que está à sua disposição para que você aproveite. Encaminha para a gente a sua mensagem, o seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886. Estamos aguardando pela sua mensagem. E também temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento no @consulta ao doutor HitTV. Diretor, coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Qual é o seu maior receio em relação ao Alzheimer? Perder a memória e esquecer momentos importantes. Perder a capacidade de cuidar de si mesmo, de mim mesmo. De não reconhecer as pessoas que eu amo. Ou então, de afetar a qualidade de vida dos meus familiares. Entra lá e clica na alternativa que mais te representa. Antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, eu queria chamar a atenção, gente, pois hoje celebramos o Dia do Rádio. Pois é, uma data muito especial para homenagear esse meio de comunicação tão poderoso que, inclusive, atravessa gerações. O rádio é uma das formas mais poderosas de comunicação, capaz de alcançar milhões de pessoas, independentemente de sua localização. Ao longo dos anos, tem sido uma ferramenta essencial para informar, educar e entreter, criando conexões imediatas e transformando vidas.
Com sua capacidade de adaptação, o rádio continua a ser relevante na era digital, servindo como uma ponte entre as comunidades e o mundo. Aos radialistas que, com dedicação e paixão, levam voz e informação a todos, feliz Dia Mundial do Rádio! Pois é, e para quem achou que, gente, com tantas inovações e tecnologias o rádio deixaria de existir, está muito enganado. Feliz Dia do Rádio. Olha só, recebemos agora uma mensagem do missionário R.R. Soares. Ele tem um recadinho importantíssimo para nós. Vamos ouvi-lo. Olá amigos, aqui é o missionário R.R. Soares. Todos os dias eu escrevo uma mensagem para te abençoar. E agora você consegue ouvir esses textos. Todos os dias, no Spotify, tem a mensagem do dia em áudio. Acesse, ouça e seja abençoado em nome de Jesus. Mensagem do dia do missionário R.R. Soares em áudio, levando as bênçãos de Deus a todos. Não perca essa oportunidade, gente. Agora aquelas mensagens que edificam o seu dia estão ao alcance da sua mão e na hora que você quiser, na hora que você precisar, através do Spotify. Muito bacana ficar sabendo disso também. E para a gente, então, embarcar, gente, no Fevereiro Roxo para falar a respeito do Alzheimer, vamos conhecer, então, o nosso especialista, o nosso doutor de agora. Igor Duarte atua na área há 17 anos. Sua principal motivação é levar esperança às pessoas que enfrentam os desafios das doenças neurológicas, buscando sempre proporcionar alívio e qualidade de vida. Busca aliar conhecimentos técnicos e científicos para oferecer tratamentos inovadores e personalizados. Seu compromisso é proporcionar aos pacientes uma melhora significativa, utilizando a ciência e a inovação como as suas ferramentas. Doutor Igor Duarte, seja muito bem-vindo aqui no Consulta ao Doutor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite. Falar de um tema tão importante que é o Alzheimer. Exatamente, doutor. O que é o Alzheimer? De que forma que ele afeta o nosso cérebro? Inicialmente, a doença de Alzheimer acomete o que a gente chama de memória de curto prazo, que é essa memória que leva horas ou dias. Tá? Então, você deixa a chave do carro num lugar e daqui a algumas horas você se lembra de onde ela está, você vai lá, pega e vai seguir a sua rotina. A reclamação inicial das pessoas com doença de Alzheimer é justamente não saber mais onde está. E aí a família fala assim, olha, você deixou ali, você não se lembra, né? E aí a pessoa acaba perdendo inicialmente essa memória. Só que não é só isso. À medida em que a doença vai avançando, vai atrapalhando também outras partes do cérebro, afetando a memória de longo prazo e a capacidade de se comunicar, de raciocinar, de viver em sociedade. E aí, já em fases mais tardias, pode comprometer, inclusive, parte relacionada a equilíbrio, locomoção. Então, a gente fala da doença de Alzheimer como uma doença relacionada à memória, porque a maior parte das pessoas ouve isso, né, inicialmente, mas ela vai muito além disso, dessa perda de memória. Queria entender um pouco, doutor, a respeito das pessoas acometidas. A partir de qual idade que a gente está falando que uma pessoa pode desenvolver o Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma doença relacionada com a terceira idade. Tá? Existem dados científicos de pessoas com 55 anos ou menos que têm a doença de Alzheimer, mas isso é um número muito baixo. Então, a grande prevalência é pessoas acima de 65 anos, sabe? Então, um fator de risco para a doença de Alzheimer é a idade, sabe? Eu tenho 65 anos, vou ter a doença de Alzheimer, tá? A gente espera que não, né? Então, a ciência tem avançado para ajudar, inclusive, você a ter uma longevidade e com qualidade, sabe? Existem alguns fatores de risco, a gente não sabe hoje qual é a causa da doença de Alzheimer, a gente conhece hoje alguns fatores que, somados, podem aumentar a chance de ter. Tá? Se a gente não sabe a causa, é muito difícil de dizer para alguém... Identificar exatamente. Como que você vai prevenir a doença. Então, o que a ciência tem é você ter um estilo de vida o mais próximo possível do saudável,
né? E torcer para que fatores genéticos não estejam relacionados aí no seu biotipo. Então, por exemplo, se meu pai tem Alzheimer, eu tenho uma chance quantos por cento maior de ter? Eu não tenho esse percentual para lhe dar, mas eu posso dizer para você que aumenta a chance porque existem tipos de doença de Alzheimer que estão relacionadas à genética. Nem todas estão. Então, eu quero, inclusive, chamar a atenção aqui para o espectador. Tem um filme famoso, já antigo, que fala sobre esse Alzheimer genético, né? O nome do filme é Para Sempre Alice. Não sei se poderia fazer a propaganda do filme, mas o filme retrata uma cientista e toda a dificuldade que ela teve por conta da doença de Alzheimer, que era genética. Ou seja, ia se manifestar de alguma forma. Em algum momento. Mas os maiores casos de doença de Alzheimer estão relacionados a fatores ambientais, fatores controlados. Como, por exemplo, a pessoa que tem um sono reparador. Indivíduo que dorme bem, diminui a chance dele ter a doença de Alzheimer. Então, a insônia já é um fator de risco bem avançado para a doença de Alzheimer. Alimentação, outro estilo de vida sedentário, também vai aí ver, somando uma coisinha com a outra, já aumenta bem a chance. Aí a gente vai aumentando as chances. Então, para você que está nos assistindo, mais do que um fator genético, as nossas escolhas, o modo como a gente vive, escolhe viver, está diretamente ligado. Entre homens e mulheres, doutor? A prevalência em mulheres é quase que o dobro de homens, quase que o dobro. Então, acredita que o hormônio testosterona, que é muito prevalente em homens, né, é maior, né, no masculino, seja neuroprotetor, seja um fator que protege o cérebro masculino. Tá? Isso não está muito bem esclarecido ainda não, mas é o que a ciência acredita hoje, pelo fato de que a morte progressiva de neurônios em mulheres seja maior, sabe? Então, o cérebro masculino estaria ali protegido de alguma forma. Entendi. Então, nós, mulheres, corremos um pouco mais de risco, por isso que precisamos nos atentar. Daqui a pouco a gente vai entender com o doutor Igor de que forma que a gente pode adotar estratégias, seja através da alimentação, do tal sono reparador, para que a gente consiga, é claro, nos manter ilesas, não é verdade? Porque eu acho que, obviamente, esse é o nosso objetivo aqui. E a gente separou, doutor, aqui uma lista de sinais para que as pessoas possam identificar, é claro, nos seus familiares, nos seus amigos. E aí eu gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente. Vamos ler juntos essa lista. Diretor, na nossa tela. Então vamos lá, temos 10 sinais de alerta para o Alzheimer. Problema de memória, que chega a afetar as atividades e também o trabalho, dificuldade para realizar tarefas habituais, dificuldade para se comunicar, desorientação no tempo e no espaço, diminuição da capacidade de juízo e também de crítica, dificuldade de raciocínio. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre esse comportamento, sobre de que forma que a gente pode perceber os sinais iniciais e se a gente tem, doutor, mudança de personalidade. Ok. Inicialmente, problemas relacionados à memória, ali de esqueci um detalhe ou outro, inicialmente. Normalmente a pessoa ela não percebe isso, quem vai perceber é quem convive. E à medida em que a doença vai progredindo, ela é uma doença degenerativa e progressiva, a gente não consegue retardar o avanço dela. A pessoa vai tendo problemas de cognição, problemas de comunicação e, na fase tardia, problemas relacionados a comportamento também. A pessoa pode se tornar agressiva, não consegue mais reconhecer membros da família, e aí nós temos um outro problema relacionado, que é o problema de socialização. E recebemos pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. Júlia Santana. Júlia, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Júlia, carioca do Rio de Janeiro, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Dani e doutor. Existe forma de retardar o avanço da doença? Veja, a gente sabe que pessoas que têm atividade intelectual muito mais ativa, a chance da doença aparecer mais lá na frente, vamos dizer assim. Tá. Vai aparecer aos 65. Dela retardar um pouquinho. Até os 70. A pessoa que fez um curso superior, a pessoa que fala uma segunda língua,
a pessoa que toca instrumento musical, pessoa que escreve um livro, pessoa que viaja bastante, pessoa que está... Exercitando o cérebro. Exercitando. Tá? Eu dei aqui alguns exemplos de forma de exercitar o cérebro. Que legal. Tá? E a gente sabe que a doença ela pode chegar, mas de forma mais tardia. Tá? Isso é um termo, inclusive, um termo novo na medicina que eles chamam de compressão da comorbidade, que é você levar-se a doença, mesmo que a doença tenha que aparecer, o mais longe possível ali. Tá? Se a doença chegar lá nos 99 anos, já melhorou, porque você viveu bem até lá. Agora a doença aparece aos 65. Você vive 99 anos, tem uma parcela de vida, né, que você passou doente. Isso, obviamente, é ruim. Exatamente, interfere diretamente na qualidade de vida. Portanto, gente, vamos aí buscar exercitar o nosso cérebro. Doutor, aproveitando um pouquinho esse gancho da pergunta da Júlia, eu queria entender, existem estágios, certo? Explica um pouco melhor sobre esses estágios da doença do Alzheimer. A doença de Alzheimer ela está relacionada à morte progressiva de neurônios. Tá. E essa morte de neurônios está relacionada com um processo de toxicidade do cérebro provocado por uma proteína chamada de proteína beta-amiloide. Nós temos essa proteína, nós produzimos ela vai se depositar no cérebro, tá? Isso está acontecendo em nós, aqui, a todo instante. O que acontece? Durante o processo, durante a noite, durante o sono, existe a faxina pesada que vai eliminar essa proteína beta-amiloide. À medida que o tempo vai passando, pessoas que têm predisposição à doença de Alzheimer, o organismo não consegue se livrar do excesso dessa proteína. E isso vai matando os neurônios. Ela vai acumulando ali, dia após dia. O organismo não consegue se livrar disso. Então, a pessoa tem inicialmente os lapsos de memória. Eu tenho falta de memória, é Alzheimer, minha memória, eu estou esquecendo as coisas. Não necessariamente. Se essa falta de memória está te atrapalhando no trabalho, no estudo, nos relacionamentos, pode ser um indicativo. E aí é importante buscar ajuda especializada. Não, eu tenho um lapso de memória ali. O problema de memória está muito relacionado a estresse. Você passa por um estresse, seja ele qual for. É normal você ter problemas de memória. O que não é normal é você ter problemas de memória recorrente e te atrapalhando o seu estudo, o seu trabalho, o seu relacionamento. Depois dessa fase inicial de perda de memória, aí começa a perder as memórias do passado. Por quê? A memória do agora e a memória do que aconteceu há 10 anos atrás, ela está em partes diferentes do cérebro. Ela vai acometer inicialmente uma área chamada hipocampo, que é onde nós aprendemos as coisas do dia a dia. E depois ele vai avançando para o cérebro todo. Então, na fase tardia, o doente de Alzheimer já não se lembra mais dos familiares. Pode ter um lapso de lucidez ou outra, mas já não lembra mais dos filhos, já não conhece mais os netos. Tá? E essa é a fase mais triste da doença, que a pessoa deixa de saber quem ela é, de onde ela veio, para onde ela está indo, que as pessoas amavam ela. Que ela perde a sua história. Que ela amava as pessoas. Né? Então, existem essas fases da doença e, infelizmente, hoje a medicina ainda não tem nada efetivo para brecar isso. Então, a gente espera que nos próximos anos tenhamos boas notícias sobre o Alzheimer. E como que funciona? A gente não tem uma forma de frear, de acabar, de obter a cura. Mas como que funciona o tratamento de uma pessoa com Alzheimer? Ok. Existe tratamento medicamentoso para aumentar a imunidade e talvez ir lá consumir essas proteínas que são tóxicas. Relacionado também com a melhora na circulação. Então a gente sabe que pessoas na terceira idade têm problema de circulação periférica, principalmente a chegada do sangue nas extremidades. Então, por exemplo, aqui, um medicamento que afina o sangue, ele ajuda, porque o sangue está levando oxigênio para áreas do cérebro que antes não recebia oxigênio. Então, começa a raciocinar um pouco melhor. Tá? E existem outros tratamentos, como, por exemplo, a atividade física. A atividade física é importante
Quando você se exercita, a gente fala de exercício físico, as pessoas já imaginam apenas nos músculos ficarem tonificados. Não é só isso, os músculos produzem um hormônio e esse hormônio tem um efeito direto no cérebro. Então, a prática de exercício físico... Chama irisina. Então, isso foi descoberto lá no começo dos anos 2000 em Harvard. E aí hoje eles estão tentando fazer um medicamento à base dessa substância para proteger o cérebro e você consegue fazer isso com atividade física. Que bacana. Okay. Vamos conferir, doutor, o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. A nossa enquete, então, ela buscava saber qual é o maior receio em relação ao Alzheimer. 53% votou em não reconhecer as pessoas que eu amo. E aqui eu gostaria, doutor, que o senhor trouxesse suas considerações finais, mas principalmente pelos filhos, pelos amigos, pelos netos que sofrem dessa condição. É isso. A doença de Alzheimer, o doente não sofre sozinho, sofre a família inteira. Imagina a dificuldade que é você contar uma história em família e o ente querido que está presente ali fisicamente, agora mentalmente ele já não reconhece mais, ele não sabe mais. Então a família toda sofre, né, com isso. Qual que é a ideia da gente vir trazer essas informações? É que você, juntando todo esse conhecimento, possa mudar a sua qualidade de vida, mudar o seu ritmo e minimizar a chance da doença aparecer. Eu não posso garantir que você não tenha doença de Alzheimer, mas se você colocar em prática boa parte do que foi discutido aqui, você consegue minimizar isso e ter uma vida longeva e com qualidade. Doutor, muito obrigada pela sua participação, agradeço demais. Pessoal, os contatos do doutor Igor Duarte estão aqui aparecendo na nossa tela. Esse é um tema difícil, é um tema muito complexo, mas eu agradeço demais a sua companhia aqui comigo nessa tarde. Até amanhã, pessoal.